Ok, gente, mais uma vez estamos aqui para dividir com você, para semear uma palavra sobre Espírito e Vida, que é o Ministério da Nova Aliança. E com isso eu estou usando já há alguns dias, principalmente as últimas aulas, a respeito daquilo que o apóstolo Paulo, que conforme ele mesmo disse, ele tem recebido um novo evangelho, um evangelho que veio complementar os 4 evangelistas que estiveram com Jesus, dos quais a gente já conhece, e ele recebeu o complemento desta revelação de uma maneira assim prática. Principalmente ele, que era um bom judeu, que conhecia muito bem a lei e sabia das regras, dos rituais, mas ele entendeu que Jesus queria que na Nova Aliança, uma pessoa que era muito bem calcada no Velho Testamento, pudesse agora transmitir ou fazer uma transposição, usando os rituais do Velho Testamento e colocar isso de uma forma viva para nós hoje. Nós não somos não somos judeus circuncidados na carne, mas somos o novo Israel de Deus circuncidado no Espírito. Como o novo Israel de Deus também são os judeus circuncidados no Espírito. É isso, em suma, que eu tenho falado nas últimas aulas. Eu estava falando, como disse, e você pode ver, Gálatas capítulo 1, na aula de ontem, eu li o texto, versículo 6 ao versículo 12, e Paulo estava assim muito admirado porque os Gálatas que tinham começado, como ele disse aqui logo no início, eu estou admirado que vocês estão passando daquele que vos chamou da graça em Cristo Jesus para um outro evangelho, que, segundo ele, era um evangelho de rituais e tudo mais. E no final desse versículo do texto, de versículo 6 ao versículo 12, ele diz: porque o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi de homem nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Na nova aliança, nós temos que ser ministros da nova aliança, ministros da lei do Espírito de vida. E para isso, você precisa e eu preciso de revelação de Jesus Cristo. Portanto, Paulo, pregando este evangelho, que era o âmago da revelação de Deus da nova aliança, e o evangelho dele, o ponto central, vamos dizer assim, a doutrina dele chamava-se o Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a doutrina dele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi ungido por Deus e entrou em nós como vida e não como ritual. Como vida, para quê? Para que no futuro, quando chegasse o reino de Deus, porque Jesus vai voltar e vai trazer o reino dele aqui nesta terra. E Paulo pregava o evangelho de vida, porque só quem receber muito da vida de Deus hoje é que vai poder reinar com Cristo. Você deve seguir a nossa série Como se preparar para a segunda vinda de Cristo e para o reino milenar. Como se preparar hoje para você viver no novo reino, no reino que começa muito breve. Ele veio como vida para nós hoje, para que nós fôssemos cheios da sua glória hoje, mas principalmente manifestarmos em glória no reino milenar, e este reino milenar será uma conjunção de judeus eleitos, cheios da graça de Deus, recebendo o Yeshua HaMashiach, ou seja, o Jesus Cristo, o nosso Deus, e os gentios escolhidos, fazer destes dois grupos, ambos de um só, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Você sabe, Paulo não era político. Quando eu leio as cartas de Paulo, quando ele falava, seja anátema se alguém prega outro evangelho, ele sabia do que estava falando, ele não fazia conchavo político, ele pregava e expunha as verdades da graça de Deus, não querendo ofender a ninguém. Mas ele era honesto, ele era franco,
Ele era intrépido. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Gálatas capítulo 2, versículo 1 e 2. Você anotou aí Gálatas? Vou botar aqui Gálatas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Esse livro foi escrito com uma preocupação assim muito clara de que ou você é um ministro de espírito e vida, ou você vai seguir o ritual. E não é só voltar ao judaísmo, mas é voltar a muita prática que a igreja absorveu do judaísmo, né? Práticas e regras e ordenanças hoje. E tem muita gente seguindo essas práticas, deixando de ser um servo de Deus, seguindo o que o Espírito quer dizer hoje. Ou seja, por isso ele falou, eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi por revelação de Jesus Cristo. Então o que ele diz aqui, Gálatas 1 e 2? Ele começa, olha que homem humilde, ele estava se referindo a ele mesmo. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Paulo e Barnabé eram os apóstolos. Aliás, foi Barnabé quem ensinou Paulo, introduziu Paulo no ministério apostólico. Então, Paulo referindo-se a ele, eles foram a Jerusalém e levaram, diz aqui, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Veja, Paulo não seguia uma política de uma igreja, um projeto. Ele recebeu a revelação de Deus para Jerusalém. E diz que ele foi com Barnabé e foi com Tito. Veja, isso é para provar que o evangelho que ele pregava era mediante revelação. Ou seja, até o fato dele ir para Jerusalém foi mediante uma revelação. A pregação de Paulo não era de acordo com o ensinamento de homens. Revelação direta de Deus. Ele está fazendo uma referência aqui, algo que aconteceu, que se você quiser ler depois, está em Atos capítulo 15. Porque nessa ocasião de Atos 15, os judaizantes estavam causando problema, dizendo que os cristãos gentios, que haviam se convertido, eles tinham que voltar, depois de confessarem Jesus como Salvador, eles tinham que voltar e serem circuncidados. Então, porque eles estavam falando, não, se você quer ser um cristão salvo, verdadeiramente salvo, tudo bem, você tem Jesus como Senhor da sua vida, mas vocês têm que ser circuncidados na carne. Foi a primeira discussão doutrinária da igreja primitiva. E Paulo e Deus, sabendo disso, falou, Paulo, vá a Jerusalém, leva Tito e leva também Barnabé, porque a confusão lá está grande. E Paulo foi por causa disso. Agora, veja o versículo 2. Paulo diz, ele chegou nessa convenção lá em Jerusalém, porque ele queria lidar o problema de frente, ele queria falar que a salvação e a circuncisão era no espírito e não na carne. Então ele tinha esse propósito, ele disse, não, eu vou botar um ponto final nessa questão. E chegou lá. Agora, veja o que ele fala aqui no versículo 2. Gálatas 2:2. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Imagina ele lá em Jerusalém, e o povo dizendo, tem que circuncidar na carne. Paulo diz, eu expus a ele os evangelhos que eu prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Ou seja, ele foi a Jerusalém para confrontar, para falar com os líderes da igreja, os apóstolos, com os presbíteros. E ele disse, olha, eu fui lá e para eu não tentar explicar nada, veja agora o versículo 3, o versículo seguinte, olha o que ele diz. Contudo, nem mesmo Tito que estava comigo, lembra no primeiro versículo? Foi eu, Barnabé e Tito.
E ele disse, olha, Tito estava com a gente. E ele diz, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, porque ele havia recebido Jesus como Salvador, foi constrangido a circuncidar-se. Porque eles estavam querendo. Paulo disse, de jeito nenhum. Tito já é circuncidado no coração. Então eu, Barnabé, ele não foi constrangido a circuncidar-se de jeito nenhum. Paulo não estava com isso nas entrelinhas, preocupado com a observância da lei. Por isso ele disse, não, Tito não precisa ser circuncidado. Mas eles estavam exigindo. Por quê? Porque Paulo sabia que a circuncisão já havia sido efetuada na cruz do Calvário, quando Jesus morreu. E ele disse, olha, se vocês acham que tem que ser circuncidado, vocês estão obscurecendo a verdade. Se você já tem a verdade, por que você vem com ritual? Vocês estão querendo obscurecer isso. Sabe o que ele falou? Leia o versículo seguinte, 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos. Presta atenção, essa expressão aqui é muito incrível. Que se entremeteram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Ei, falsos irmãos, muita gente se pega isso fora do contexto e vai dizer, não, cuidado que na igreja tem lobos, tem pessoas que são de outras religiões que vêm entrar aqui e criar doutrina. Não. Falsos irmãos eram falsos na sua doutrina de quererem que o povo de Deus eram irmãos salvos, eram os apóstolos. Eles eram falsos na sua doutrina de querer misturar o judaísmo com a liberdade que eles tinham em Cristo. Você acha que Paulo estava ali sendo enganado por algum falso profeta do diabo, do inimigo? Paulo disse, eu ainda fiquei uma hora ali com eles. Paulo sabia que eram os apóstolos. Eles eram falsos não na experiência de salvação, mas falsos em querer juntar a prática religiosa, prática judaica, prática de raspar a cabeça, de circuncisão, que era o assunto em voga. Ele disse, não estou preocupado com isso. Eles estão querendo espreitar, como diz aqui o versículo 4 e 5, a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos colocar à escravidão. Você sabe, a verdadeira pessoa, você já leu quando o Senhor diz, se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem segue a lei do Espírito, quem segue a revelação, o Evangelho da revelação de Jesus Cristo, é uma pessoa livre. Mas quem quer seguir rituais, ela vai ficar escravo dos rituais. Não posso fazer isso, eu tenho que guardar o sábado. Eu tenho irmãos que eram bênção na época que eu era de uma igreja, que voltaram. Ele disse, não, pastor, eu descobri que eu tenho que guardar o sábado, o Shabá, porque de 6 horas até o dia seguinte não posso trabalhar, não posso fazer nada. Ei, eu falei, fulano, você tem liberdade em Cristo? Não, porque tem que ser o sábado. Um grande amigo meu nos Estados Unidos, era da igreja, cantava, disse, não, eu aprendi com um rabino messiânico que você tem que também guardar a lei. Nós temos que tomar cuidado, porque voltar à prática da lei vai tornar você um escravo da religião. Mas quem é livre, como Paulo disse, eu nem fiquei com eles, com os apóstolos, os presbíteros, nem uma hora, como ele disse aqui. Eles estavam querendo tirar a minha liberdade, para que a verdade, diz o final do versículo 5, permanecesse entre vós. Ele não acaba por aqui não, veja o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem.
Esses, digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Quem eram esses? Eram os outros apóstolos, eram os presbíteros da igreja. Por isso que ele disse, olha, eu estou perplexo, ó Gálatas, com vocês. Lembra o texto que nós lemos na aula passada, Gálatas 3:1? Ele começou chamando eles, vocês são insensatos. Eu estou admirado que vocês começaram na liberdade em Cristo e voltaram novamente a tentar os rituais. Você sabe que uma pessoa insensata é uma pessoa que perdeu o sentido de juízo. É uma pessoa que não tem mais capacidade de julgar. Seria com mais ou menos uma pessoa tola hoje. Eles se tornaram insensatos porque se voltaram de Cristo para a lei. E o evangelho que Paulo pregava era pura revelação, sem qualquer costume, sem qualquer ritual. Revelação de Jesus Cristo. Deixa eu ler aqui um texto de Tiago. Tiago capítulo 2, se você quer anotar mais uma vez, vamos lá. Tiago capítulo 2, versículo 10 a 13. Tiago 2, deixa eu ver aqui, versículo 10 a 13. Temos ainda algum tempo aí? Eu fico aqui tão empolgado. Ainda temos mais ou menos uns 10 minutos. Como sempre a gente faz 34, 33 minutos para que, eu sei, porque o assunto é assim um pouco pesado, mas é importante você saber disso para que você não perca. O verdadeiro sentido do Evangelho não é conhecer regras, não é saber a letra da Bíblia. Não. Se por detrás de tudo que eu estou falando para você nestas aulas aí, de 2 semanas de aula, se isso não lhe trouxer a vida de Cristo e revelação de Deus, eu vou te dizer uma coisa, você perdeu o seu tempo e pior, eu perdi o meu tempo. Porque eu não quero que você seja que conheça doutrinas, para provar o outro irmão ou a outra pessoa que você tem a doutrina certa. Você quer saber qual é a doutrina certa? Ame a Jesus Cristo, receba a revelação dele, ame a igreja, ame os irmãos, cuidem dos conservos transmitindo a vida de Deus. Se você não transmite a vida de Deus, você está do lado errado do Evangelho. Não, mas eu conheço toda a doutrina, eu não pratico isso. Eu não preciso fazer jejum, eu não preciso fazer aquilo. Não é isso, o ponto não é esse. O verdadeiro Evangelho é receber a vida de Deus no seu espírito e expressar através da sua alma. Não do seu amor humano, mas do seu amor revestido do amor de Cristo. Este é o verdadeiro Evangelho. Vamos lá, Tiago 2, de 10 a 13. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, toda a lei eram 613 mandamentos. Se você guarda, mas deixa de cumprir um, se torna culpado de todos, o quê? Os outros mandamentos. Você se torna culpado porque você tem que cumprir todos. E ele continua dizendo, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, falar e proceder, como aqueles, olha aqui, que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Peraí. Você vai ser julgado pela lei da liberdade, pelo aquilo que o Espírito Santo tem falado para você. Porque o juízo, eu vou tratar isso numa outra série. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Brevemente, nós já estamos numa série paralela sobre como se preparar para a segunda vinda. E
você deve saber que todos nós cristãos, aliás, primeiramente o juízo vem pela casa de Deus e nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo para julgamento das nossas obras. E as nossas obras são, na verdade, primeiro aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Se você expressa a vida de Deus através da sua alma, principalmente dentro da igreja. Estas são as nossas obras. E, obviamente, o dom e o ministério que cada um de nós tem que ser colocado em favor da igreja. Diz, então, que naquele dia, que refere-se ao tribunal de Cristo, quem teve misericórdia, diz aqui, o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Se você não tem misericórdia com o povo de Deus hoje, no dia do juízo, Deus também não vai ter misericórdia com você, Jesus. Não para você perder a sua salvação, presta atenção. Você teria que estar na nossa outra aula, porque a salvação é eterna, é de graça e ninguém pode perder. Mas as nossas obras vão ser julgadas para saber se nós vamos reinar com Cristo ou não. Embora você seja salvo, você pode não reinar com Cristo. Para isso você tem que ter misericórdia hoje com cada um de nós. Se você crê em muitas coisas, esse não é o ponto. Você pode ficar com a sua posição, mas não tire a minha liberdade em Cristo. Eu creio em outras coisas. Pelo contrário, vamos ter misericórdia uns com os outros. Nós, cristãos. Porque no dia do juízo, se você tiver misericórdia, diz que a misericórdia vai o quê? Qual foi a palavra? Vai triunfar sobre o juízo. Naquele dia, o Senhor vai dizer, você teve misericórdia dele. Então eu vou ter misericórdia de você, porque nem tudo que nós fazemos está certo. Nem tudo que nós falamos está certo. Infelizmente, na igreja do Senhor hoje, nós temos maiores problemas de ofender os nossos irmãos, chamá-los de tolo porque eles não creem da maneira que nós cremos, eles fazem rituais que nós não fazemos, que nós condenamos. Ei, tenha misericórdia, porque a misericórdia vai triunfar no juízo. Então esta é a posição. Veja que evangelho maravilhoso, expressar a vida de Deus e não ficarmos preocupados com rituais, com mandamentos, com regras, mas o evangelho que Paulo pregava, a nova aliança, é de espírito e vida. Siga o que o Espírito Santo coloca no teu coração, mas antes você tem que ser cheio da vida de Deus. Deixa o ministério da lei, deixa o ministério da condenação para trás, porque hoje vivemos numa nova aliança. A partir de amanhã vamos começar algo novo e com certeza o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Ok. Muito bem, no Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, conforme eu já tenho falado aqui. Esta aliança chamava-se, a expressão que era usada, chamava-se a lei de Deus. Naquela época, eu estou falando sobre o texto de, não é isso? Começamos a ler Tito 2, de 10 a 13. Ele começa dizendo, quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei de Deus nada mais era do que a aliança que Deus tinha feito com Israel. E naquela época, quem violava um mandamento da lei era culpado de todos os outros mandamentos. É isso que Tiago está falando aqui. Hoje, na nova aliança, Cristo veio trazer o quê? Uma aliança superior àquela aliança. Aquela dizia, não cumpriu uma, acabou, você é culpado de tudo. Na nova aliança, que é a aliança da graça de Deus, que é a aliança do Espírito e vida, ela é instituída, ela foi feita com bases diferentes. E eu quero ler com você, se você quer seguir comigo, a base dessa aliança é em promessas superiores. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 8. Vamos começar agora. Hebreus capítulo 8,
versículo de 6 a 13. Versículo 6 a 13. Como eu tenho falado, eu gosto de usar a própria Bíblia para... Aliás, eu não crio uma situação, eu leio a Bíblia e chego a um fundamento do que eu estou querendo falar. Porque eu não uso versículos bíblicos para justificar o que eu penso. Eu quero fazer o inverso. Eu leio a Bíblia, por isso que a gente sempre... Olha, você vai tomar um banho de Bíblia aqui, de textos inteiro, ok? Em cima disso, a revelação vem quando você lê o texto, o Espírito Santo ilumina o texto e você chega a uma conclusão. E não quando você não ler a Bíblia, a palavra escrita, e você diz, Senhor, me revela aqui qualquer coisa. Não. Cuidado, porque pode ser a sua mente carnal e humana inventando coisas. Aí você vai na Bíblia, rouba um versículo para justificar o que você falou. Isso é perigoso. Então vamos ler Romanos 8, versículos 6 a 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Você sabe que ministério esse é um ministério excelente. Quanto é ele também mediador de superior aliança. Nós já sabemos que Deus fez aliança primeiro com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Adão, com Davi. Houveram 7 alianças durante o Velho Testamento. E cada uma dessas alianças, como eu falei, as pessoas às quais o Senhor fazia aliança tinham que cumprir a sua parte como Deus a dele. Quem não cumprisse a sua parte ficava quebrado e Deus não se via obrigado a fazer nada. Tanto da parte de Deus como da parte do homem. E Deus prometeu, através daquele ritual de passar no meio daqueles animais, que Deus disse que eu seja morto se eu não cumprir a minha parte. E nós sabemos que Jesus e o próprio Senhor cumpriu a sua parte. Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus tinha um ministério muito mais excelente. E ele era o mediador das 2 alianças. E como mediador, ele estava instituindo uma aliança muito superior, que eram baseadas nas promessas. Continuando, ele diz, por quê? Se aquela primeira aliança com aqueles homens tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Se os homens tivessem cumprido aquela aliança, não precisaria fazer outra. Era isso que ele estava falando, mas vamos lá. E de fato, repreendendo-os, diz. Olha que beleza, isso aqui Paulo era tão conhecedor da letra do Torá, do Tanakh, do Velho Testamento, que ele podia usar os textos do Velho Testamento, e agora ele faz aqui uma outra referência. Mas sabe por que ele faz isso? Ele fez isso porque ele estava em aliança com o Cristo celestial, do qual ele recebeu por revelação. Conclusão, quanto mais revelação você tem, mais você quer seguir a lei do Espírito. Mais você quer a vida de Deus e não cumprir ritual. É tão tremendo, mas... Vamos lá, de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, que era o povo de Judá, com a casa de Judá. Ou seja, ele disse, olha, eu vou estabelecer uma nova. E diz, estabelecerei e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Ou seja, tudo, aliança que eu fiz com o meu povo desde a libertação do Egito até o dia em que Jesus veio, eu vou revogar essa e vou estabelecer uma nova. E essa aliança não será mais feita com homens, com Adão, com Noé,
com Davi. Oh, Deus fez aliança com Davi e ele quebrou. Ninguém pôde cumprir. Ele disse, não, agora eu vou fazer aliança com o meu filho, comigo mesmo. Porque agora eu mesmo vou cumprir a aliança por vocês. E como é agora? Eu tenho que cumprir rituais? Não, vamos ver, vamos terminar, vamos ver o que diz aqui. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, desde o dia em que, segundo Paulo está dizendo, eles saíram do Egito, e que Deus fez uma aliança com eles. Eles não atentaram, eles não cumpriram a aliança. Deus cumpriu a parte dele. Eles não cumpriram. Então eu vou fazer uma nova aliança. E ele continua dizendo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, depois da velha aliança. Diz o Senhor. Olha que aliança maravilhosa. Agora não tem nada de ritual aqui. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis. Não, agora como é? O que eu tenho que fazer? Circuncidar? Tem que guardar? Não. Agora o próprio Senhor vai colocar na sua mente, no seu espírito, a lei da vida. Porque você vai ser guiado agora não por ritual, mas pela vida de Deus. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E veja só, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, porque antes era assim, né? Você dependia, tem que fazer isso, tem que cumprir a lei. Moisés, o que eu faço com isso? Davi, o profeta... Não, ninguém vai ensinar um aos outros. Quem vai ensinar agora? E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, ou seja, nova aliança, aliança na mente, no espírito, no coração, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Eu não tenho tempo, vou deixar agora para continuar esse assunto amanhã. E veja, a própria Bíblia vai falar, que a palavra de Deus vai falar ao teu coração. Chegue à sua conclusão. Lembra de uma coisa, não estou aqui para apontar o meu dedo contra ninguém. Não faça isso. Não, eu não creio nisso. Não importa. Se eu digo que eu não creio em determinada coisa, é porque eu creio na lei do Espírito da vida e o que o Espírito Santo me diz para fazer, eu vou seguir. Isso que eu creio. Que você seja guiado pelo Espírito Santo e ele fala no teu espírito. Regras, mandamentos, eu não consigo cumprir. Mas através da lei do Espírito da vida, pela fé, Jesus já cumpriu e hoje eu vivo pela confissão do que ele fez. E eu vou gastar muito tempo falar que o ministério da nova aliança, o mistério antecipado, é o ministério não de cumprir regras, mas de confissão. Confessar o quê? Bom, só tem 1 minuto para desejar a você que você seja cheio de revelação de Deus ao ler a sua Bíblia, que você busque a verdadeira doutrina que é revelação do Senhor na minha mente e no meu coração. Um grande abraço, fica o seu amigo cooperador aqui do Evangelho, do Reino, da Graça, da Nova Aliança, um cooperador de Cristo, para que você seja ricamente, verdadeiramente abençoado. Um beijo no teu coração e amanhã nós estaremos de volta. Até lá.